Mas seguindo adiante, então, já trazendo de volta, muito em breve, o nosso colunista de psicologia também, a gente vai falar agora da família da cantora americana Miley Cyrus, que vem sendo uma das mais comentadas no mundo das celebridades, talvez não pelos melhores motivos, né? Mas isso não é por conta da estrela principal, não, nananina não, e sim pelo suposto triângulo amoroso envolvendo a irmã dela, a mãe e o então padrasto Dominic Purcell, astro de Prison Break. No Brasil, né, o conflito envolve Gabriel Costa Pena Burgos, filho único de Gal Costa, e a ex-empresária e companheira da cantora Vilma Petrillo na disputa pela herança da cantora, né? Nesse momento aqui a gente recebe o nosso especialista em relacionamento, Thomas Schultz. Vem que Thomas Schultz, o Tommy, está aqui falar sobre esse tema polêmico e o que fazer quando o ex fica na família. Essa situação da Miley Cyrus está dando o que falar, né? É um prazer estar aqui. Olha, fica na família e ainda perpetua a família, né? Porque a gente não sabe se vai ter filho e se não vai, imagina. Ela vai virar o que eu acho que é uma confusão. Meu amigo. E você sabe o que eu penso em relação a isso? Eu fico pensando, será que tem falta de opção? Será que tem tanta falta de opção assim? Pra gente ter que se envolver justamente com uma pessoa que a gente já se relacionou, ou com a mãe, enfim, que é que nem a história do filho da Gal Costa. Uhum. De estar agora se relacionando com, pelo que dizem, com a ex-sogra dele. São duas situações paralelas aí que a gente trouxe. Né? São duas situações paralelas. Eu fico pensando muito nisso. Se falta opções, e não falta na realidade. Hoje em dia a gente tem muito mais opções. Só que o problema é que quantidade não é a mesma coisa que qualidade. Então eu acho que as pessoas estão brigando muito mais por essas pessoas que elas acham que vale a pena e agora está virando até conflito dentro de casa, o que é mais impressionante. Você acha que tem uma dimensão do complexo de Édipo aí? Aquela coisa de projetar na sogra um pouco da própria mãe, de alguma forma? Olha, é um bom ponto. Eu não diria que é um complexo de Édipo em si, mas eu diria que é um perfil de uma pessoa cuidadora, que sempre teve aquela visão ali de cuidar de você, de dar bons conselhos. Pode ser isso. É claro que isso é uma hipótese. Apenas em relação a função materna, né? Não a mãe uma como... função materna, exatamente. Porque o que a gente não sabe é o que acontece dentro de casa, entre quatro paredes. Se é uma relação amorosa de fato ou é uma relação platônica. Pois é. E você, Pepe, você acha que essa situação dá para ser resolvida dentro de casa ou realmente precisa ressuscitar Freud lá em Viena para a gente entender uma situação como essa? Não, a situação realmente é bizarra, né? Você vê, por exemplo, que eu concordo com o Thomas colocou aqui, né? Que a opção são vastas, mas quando você olha no seu entorno e faz a seleção, não é tão vasta assim. Pois é. E aí acaba acontecendo esse tipo de bizarrice que aconteceu no caso da família da Miley Cyrus, né? Que é bom lembrar, né? Agora, uma coisa muito interessante, Thomas, que eu estava lendo a respeito, né? Parece que tem uma corrente na família que fala que a irmã da Miley Cyrus nunca teve relação fixa com esse marido da mãe, né? E que ela também está mentindo quando ela fala que teve uma relação com ele, isso nunca aconteceu. E tem uma questão também que eu queria colocar aqui, que o padrão de idade do marido da mãe são semelhantes, né? Ou seja, havia uma faixa etária diferenciada entre a irmã da Miley Cyrus e o marido da mãe, né? Então, talvez, em termos de empatia, em termos de conexão, em termos de sinergia, fazia muito mais sentido, né, a relação do marido com a mãe do que com a irmã, né? O que me chama mais a atenção nessa história é que o que é uma prioridade para você? É a sua família ou é um parceiro romântico, uma parceira romântica? Porque a partir do momento que gerou esse conflito, teve uma guerra enorme. Parece que ela não pôde ir no casamento da mãe com esse cara. Então, é uma questão de prioridade. O que você seleciona na sua vida? Eu sempre vou escolher família. Mas eu acho que parece que as pessoas estão escolhendo parceiros amorosos, porque a gente vive uma epidemia de carência, de solidão, mas não importa. A gente tem que ter os nossos valores, nossos princípios e saber aquilo que a gente coloca em primeiro lugar. Agora, se colocando no lugar da irmã. Sua irmã começou a pegar o ex da sua mãe. Como é que você prioriza a família nesse caso? O que significa na prática? Eu vou deixar de falar com a minha irmã? Eu acho que é antes, né? Antes de você se relacionar com alguém que a irmã relacionou, você não vai relacionar porque eu quero manter a família. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, veja. Tem uma confusão familiar aí. O meu irmão pegou a ex-sogra. Sim. Né? Minha ex-sogra. Aham. Então, o que é que eu faço? Eu deixo falar com meu irmão? Como é que eu ponho limite nisso? Porque eu acho que é um tipo de situação tão bizarra
que expõe, de alguma forma, que na dinâmica familiar ali não existia limite, né? Porque é uma questão de atropelo do espaço do outro. Eu invadi uma relação que era a relação, no caso aí, do meu pai, da minha mãe, né? A questão tá falando uma coisa seguinte: já explodiu a família. Explodiu a família. Vou ter que interromper vocês rapidamente aqui. Vou ter que interromper vocês rapidamente aqui para pedir um break para a rádio, aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica com a gente. Explodir a família, né? E assim a gente vai seguindo aqui com o Mano Ferreira. Por favor. Essa situação, a família já explodiu os limites ali de respeito um com o outro. Como é que você... E aí, como que você reconstrói quando já chegou nessa situação? Então, qual deve ser a postura adequada dos outros membros da família numa situação dessa? Esse que é o problema, porque, que nem você falou, explodiram os limites. Como é que você recobre esses limites? Sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Porque é de uma bizarrice, onde você causa um conflito na família, onde todos são obrigados a tomar uma postura. Exato. E essa postura é de desavença. Porque não é todo mundo que vai concordar com a postura de uma única pessoa que está causando esse conflito inteiro. Então, na verdade, você separa e desconstrói a família inteira. Muitas vezes, por um simples desejo seu, por um simples ego seu de estar com uma outra pessoa. Eu queria saber, eu fico imaginando o que o Silas Malafaia, numa hora dessa, vendo uma situação dessas, meu irmão. Ô, Palumo, me ajuda, meu irmão. Estão deturpando a palavra de Deus com essa sem vergonhice, essa cachorrada. É de Isaías 44 para Deuteronômio 25 para baixo. Porra, como é que fica essa situação, Paulo? Como o Mano falou, né? É bizarro, né? Vocês arrebentam com a família, vocês estouram a família, né? E pra mim é inconcebível, isso é inadmissível. Você pode muito bem fugir disso daí, não se envolver, porque você vai estourar sua família. Como que... Eu, por exemplo, vou ter um relacionamento com a mulher do meu irmão. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa absurda. Não entra na minha cabeça, né? E eu concordaria com o Silas nesse caso aí. Né? Destruição da família. Tamo junto. Meus amigos. E você, Pepe? Fala pra gente. Mas tem uma estimação interessante que é o seguinte: as famílias hoje em dia estão falidas em geral. Né? Então, quando você vê... Querem falir, mas não estão. Querem falir. Quando você diz vê... a nível moral ou financeiro ou os dois? Moral. Quando você vê uma situação dessa, né, acontecendo, não dá para você pressupor que a família da Miley Cyrus já estava num momento ali de tensão, momento de rompimento já absoluto. Já não estava saudável. Já não estava saudável. Aí o ponto é o seguinte: considerando tudo isso, o quanto vale você buscar um amor verdadeiro? Né? Vale a pena, considerando que já está tudo explodido, você abraçar aquele amor que você acha que é para sempre, que você acha que faz sentido, que você acha que vai te suportar, ou não? Ou nesse caso é melhor você retrair? Eu acho que essa lógica é tá no inferno, abraço capeta. Eu não concordo. Eu acho que as situações sempre têm como piorar, e não é por isso que você vai piorar elas ainda mais. Eu acho que o mais difícil é o caminho correto, que é você remediar a situação. Pois é. E como é que faz para remediar essa situação, Mano Ferreira? Eu fico pensando o que seriam os sinais antes, né, de você, para você perceber que, olha, a família não está bem. Tem algo aqui que algum limite não está sendo respeitado. Então, como perceber isso antes da situação explodir dessa forma, né? Eu acho que passa por o quanto que um respeita o espaço do outro na dinâmica familiar, né? O quanto que eu me meto na área do que seria a relação do outro, né? A gente ficou sabendo quando a bomba explodiu. Mas olha só, uma família dessa, ela já não é estruturada há muito tempo. Essa que é a questão. Você está falando, né, como a gente vai identificando esses gatilhos. Essas pessoas dentro desse núcleo familiar, elas já deveriam estar percebendo um bando de disfuncionalidade. E não é só da mãe, é das filhas também. Então, é uma família que já deveria ser desestruturada e que aquilo foi normalizado. Porque o que acontece numa família dessa? Não é que alguém tem um ato grosseiro desse. São diversos atos que vão dessensibilizando e normalizando várias atitudes. É um absurdo pra gente de fora, mas talvez pra quem tá de dentro, pra elas, não seja. Como eu disse aqui algumas vezes, né, não dá pra gente tentar tapar o sol com a peneira. A realidade aqui também no Brasil de tantas famílias desestruturadas, claro que há esse apreço aí que cala fundo no coração do brasileiro pela família enquanto instituição, claro. Mas o fato é que, por N razões, muitas destruídas, desalentadas, e você vê uma situação que é um terreno fértil para situações como essas acontecerem. Como é que faz para a gente ter alguma postura, Tommy, para tentar se precaver nesse sentido, para tentar realmente agregar no convívio familiar e evitar que situações como essa possam acabar se consolidando no seio da família e destruindo a própria família? Tem uma solução simples, mas que ela é muito difícil.
Ela é simples, mas ela é difícil, que é comunicação. É você sempre se comunicar com as pessoas da sua família. Seja o seu filho, a sua filha, a sua mulher. Quando a gente tem uma comunicação aberta dentro de casa e a gente preserva aqueles momentos, por exemplo, de jantar a família inteira, tá todo mundo junto, ao invés de estar cada um num quarto, vendo a sua televisão, deixar o celular fora da mesa, idealmente. Deixar o celular fora da mesa, exatamente. Estabelecer regras de até que horas a gente vai ficar na internet. Tudo isso para quê? Para você favorecer um ambiente de troca, de comunicação, de não estar cada um no seu quarto. Porque aí o que você previne? Você previne o desconhecido. Porque quando é colocado na comunicação, fica tudo muito claro. Pelo que você está passando, pelo que você está passando, por o que eu estou passando. Então, a comunicação evita que isso aconteça. Maravilha, maravilha. E você, Palumbo, como é que você lida com isso na tua própria experiência? Como é que você bota ordem no seu lar? Eu sou muito família, né? Eu sou apaixonado pela minha família. Por que você não abre mão no dia a dia, no convívio? Olha, eu não troco a minha família por nada, por passeio nenhum. Se tiver que ir num passeio e eu não levar a minha família, eu não vou. Por exemplo, tem deputado que adora fazer viagem. Eu não vou em nenhuma. Não posso levar a minha família? Não vou. Pronto, acabou. Pois é. E você, Pepe, por onde passa aí para você manter a cola da família ali unida? Comunicação, concordo com o Thomas. Comunicação é tudo, realmente. Quando você conhece bem as pessoas da sua família e conhece as deficiências, as carências, e você conhece profundamente cada indivíduo, você consegue lidar bem com as diferenças e lidar bem com as semelhanças, né? Isso faz com que você faça a família ficar mais unida, né? Então a comunicação, realmente, concordo com o Thomas, é o principal. Eu queria trazer um outro ângulo, porque às vezes o problema não é da falta de união. Às vezes o problema é da simbiose, ou seja, é da união demais. É quando um membro da família não percebe que está se metendo na área que era do outro, tá vivendo a vida do irmão, tá vivendo a vida do filho. E aí você vive a vida do filho de tal maneira que acaba se apaixonando pelo próprio cônjuge do filho. Então, eu acho que não é apenas uma questão de desunião. É uma disfuncionalidade de uma falta de limite nas relações dentro da família.